Seja bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas, onde a palavra de Deus ganha vida por meio de histórias inspiradoras e profundas. Hoje você vai conhecer Trifena e Trifosa, duas mulheres esquecidas pelas multidões, mas lembradas por Deus e elogiadas pelo apóstolo Paulo. Comentei. Compartilhe com alguém que ama a Bíblia e inscreva-se no canal para continuar ecoando as virtudes do reino. Vamos juntos descobrir o que essas mulheres nos ensinam sobre serviço, dedicação e unidade no corpo de Cristo. Trifena e Trifosa, servas incansáveis do Senhor, entre os muitos nomes citados por Paulo em sua carta aos Romanos. Dois se destacam pela ternura e reconhecimento de Trifena e Trifosa. Em Romanos 16 e 12 ele diz: saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Embora pouco se fale delas nos púlpitos e livros, essa breve menção revela muito sobre a alma e a entrega dessas mulheres. Trifena e Trifosa eram cristãs atuantes na Igreja de Roma. Conhecidas por seu esforço no reino, o termo grego usado por Paulo significa trabalhar até o cansaço, labutar com esforço intenso. Mulheres que serviram silenciosamente, mas cujas obras ecoam até hoje, nos inspirando a servir com alegria, mesmo longe dos holofotes. Isso indica que essas mulheres não eram espectadoras da fé, mas operárias espirituais, servindo com zelo, constância e humildade. Era nesse cenário que duas mulheres, Trifena e Trifosa, se destacavam entre os fiéis, não pelos discursos ou status, mas por algo mais profundo: a constância silenciosa no serviço ao Senhor. Alguns estudiosos acreditam que Trifena e Trifosa fossem irmãs, talvez até gêmeas, já que seus nomes são quase idênticos e derivados de palavras que significam delicada e suave. Trifena significa delicada, e Trifosa, suave ironia da providência divina, pois sua marca registrada não era a fragilidade, mas a força espiritual. Em um mundo que limitava o espaço da mulher, Deus as posicionou como colunas ocultas, mas fundamentais, sustentando a igreja com o suor do serviço fiel. Não estavam nos púlpitos, mas nas cozinhas, nos corredores das casas-igrejas, talvez em reuniões secretas. Eram mulheres invisíveis aos olhos da história secular, mas vistas e honradas pelo Espírito Santo nas Escrituras, mas ecoou até a eternidade. Trifena e Trifosa nos lembram que o verdadeiro ministério começa na obediência discreta e no amor ativo. Mesmo quando o mundo não aplaude, suas vidas são prova de que Deus valoriza o que o mundo ignora. Ele observa os detalhes bastidores. E é ali que nascem os maiores frutos do reino: ler as cartas apostólicas e cantar hinos de esperança. Ao contrário, assumiram para si o peso da obra de Deus, visitavam irmãos doentes, cuidavam de viúvas, protegiam crianças cujos pais haviam sido presos. Elas faziam o que muitos evitavam, e faziam com amor, com fé e sem jamais esperar reconhecimento terreno. A cada culto secreto arriscavam tudo, e ainda assim, estavam lá, sempre, trabalhando no Senhor, como Paulo destacou, sem medo das consequências. Os imperadores com sede de controle viam o cristianismo como ameaça. Reuniões nas casas eram vigiadas, palavras eram medidas, e por vezes, o simples ato de orar podia significar a morte. Foi nesse ambiente que Trifena e Trifosa floresceram como testemunhas corajosas. Mas ironicamente o apóstolo não as elogia por doçura ou aparência, e sim por trabalharem arduamente no Senhor. As perseguições contra os seguidores de Jesus exigiam discrição, firmeza e fé. O termo usado, kopi, no original grego, carrega o sentido de labuta exaustiva, um trabalho que envolve cansaço físico e emocional. Ou seja, elas não apenas ajudavam, elas se doavam. Serviam ao Senhor com constância, não por aplausos, mas por amor. Eram um tipo de crente que não precisa de microfone para impactar vidas. Em maio, é isso. Trifena e Trifosa brilharam como estrelas num céu escuro, levando consolo, alimento e palavra viva aos irmãos da fé. Em uma época em que as mulheres eram muitas vezes relegadas ao silêncio, Paulo destaca essas duas como exemplos de dedicação cristã, inseridas ativamente no serviço da igreja em Roma, uma comunidade vibrante, missionária e cheia de desafios. No contexto da igreja primitiva, esse reconhecimento tem grande valor. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar na vida, contexto e legado de Trifena e Trifosa, reconstruindo sua história com base bíblica, dados culturais e lições espirituais. Chamadas para servir. O nascimento de uma missão. Na efervescente cidade de Roma, capital do império, onde a riqueza e o paganismo disputavam espaço com a miséria e a perseguição, florescia uma igreja vibrante
e corajosa. Os nomes delas, quase idênticos, sugerem que talvez fossem irmãs, ou até mesmo gêmeas. Desde cedo, aprenderam o valor do trabalho. Viviam entre tarefas domésticas, cuidados com os necessitados e apoio à comunidade cristã. Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, a cita diretamente: saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. O fato de Paulo incluí-las entre tantas saudações mostra o quanto sua contribuição era relevante e visível. Trifena e Trifosa nos ensinam que o chamado de Deus não se manifesta apenas em cargos ou títulos, mas em ações que brotam do coração disposto. O nascimento de sua missão começou no anonimato. Este é o começo da história de duas mulheres que escolheram servir onde ninguém queria olhar, mas onde o Senhor Jesus sempre esteve presente, em tempos de perseguição. A fé que não se cansa Roma era um campo de fogo para os seguidores de Cristo. Elas estavam entre os fiéis que se reuniam nas sombras, sob a luz tênue das lamparinas, para compartilhar o pão. Essas mulheres não fugiram das responsabilidades espirituais. A fé delas era prática. Elas não apenas criam em Cristo, viviam como ele viveu. Em tempos de escassez, partilhavam. Em tempos de choro, consolavam. Em tempos de perigo, permaneciam firmes. Tudo isso sem vestes luxuosas ou posição de destaque. Enquanto outros fugiam, elas serviam. Enquanto muitos se calavam, elas oravam. Enquanto alguns vacilavam, elas permaneciam. Trifena e Trifosa são o retrato de uma fé que não cansa de servir, amar e esperar no Senhor. E o céu tomava nota de cada pequeno ato. A força vinha da comunhão com o Senhor e da certeza de que nada seria em vão. Paulo viu nelas mais do que dedicação. Viu resistência espiritual. Quando ele escreve que trabalham no Senhor, ele reconhece que elas eram como soldadas no exército da fé, fiéis, mesmo quando a guerra espiritual se intensificava. E isso, vindo do apóstolo dos gentios, não era pouca coisa. Cada uma sabia seu papel, mas nada era feito por obrigação, havia amor por trás de cada tarefa. Mas Trifena e Trifosa nos ensinam que a chama do serviço se mantém acesa quando há cumplicidade espiritual. Elas oravam juntas, jejuavam juntas e serviam juntas. E Trifena e Trifosa são provas de que mulheres também estavam no campo de batalha espiritual, ombro a ombro com os apóstolos. Isso era mais do que amizade, era a irmandade selada em Cristo. O testemunho de Trifena e Trifosa atravessa gerações porque foi forjado no sofrimento e banhado pela graça. A história dessas duas mulheres prova que o reino de Deus avança com os que perseveram no anonimato, com os que não desistem mesmo diante do medo, com os que mantêm a fé em meio ao fogo. Apenas serviam. E esse é um ensinamento poderoso para a igreja de hoje, onde tantas vezes o ego se sobrepõe ao evangelho. Elas nos lembram que o foco do ministério deve ser Cristo, não o próprio nome. O Espírito Santo inspirou seu nome a ser eternizado na carta aos Romanos, provando que Deus valoriza a fidelidade mais do que a fama. Que sejamos como elas, constantes, firmes, incansáveis na fé. Jesus mesmo afirmou: Teu Pai, que vem em secreto te recompensará. E essas mulheres viviam essa promessa todos os dias. Que possamos cultivar relações assim, que edificam e sustentam a caminhada, mesmo nos desertos da vida. Seus ministérios não eram medidos por números, mas por frutos, e os frutos delas eram abundantes ainda que sem holofotes. E isso é o que faz do serviço algo eterno, quando ele nasce do amor e não da vaidade. Em um mundo de competição e vaidade, elas ensinaram que o ministério compartilhado fortalece, cura e dá frutos duradouros. Elas não deixaram livros, sermões ou monumentos, mas deixaram um legado que o próprio Deus achou digno de escrever em sua palavra. Mas Trifena e Trifosa nos lembram que Deus vê o que ninguém vê, e que os que o servem com sinceridade serão honrados na hora certa. O céu sempre enxerga o invisível e valoriza o que é eterno. Complementavam-se nos dons, sustentavam-se nas fraquezas e encorajavam-se na caminhada. Mas Deus nunca negligencia os que o honram em silêncio. Sua devoção não se expressava em palavras eloquentes, mas em ações consistentes. Trifena preparava alimentos para os irmãos perseguidos. Trifosa consolava os que haviam perdido entes queridos por causa da fé. O mundo não via, mas o céu registrava cada gesto. Trifena e Trifosa viviam essa verdade. Suas mãos trabalhavam no oculto, mas seus nomes ecoaram nas páginas eternas das Escrituras. Onde uma chorava, a outra estendia a mão. Quando uma fraquejava, a outra dizia: Deus está conosco. Era isso que as mantinha de pé. Duas mulheres, dois corações, uma missão. Mesmo que a escuridão aumente,
mesmo que os aplausos cessem. A fidelidade silenciosa ainda ecoa mais forte do que o barulho do mundo. Unidas na missão. Duas mulheres, um propósito. A beleza da história de Trifena e Trifosa também está no fato de que elas não caminharam sozinhas. O relacionamento entre elas era mais do que sanguíneo, era espiritual. O serviço cristão, muitas vezes solitário, encontra força na parceria fiel. Trifena e Trifosa nos mostram que ninguém foi chamado para servir isoladamente. Elas se fortaleceram no trabalho em equipe, ensinando que as grandes obras de Deus são feitas em unidade, não em protagonismo. Elas cuidavam de mulheres recém-convertidas, preparavam refeições para os pobres, organizavam a vida das casas-igreja e eram as primeiras a chegar e as últimas a sair. Em tempos difíceis, é fácil deixar o ministério esfriar. A carta de Paulo às vezes nos dá a impressão de que ele era um gigante solitário. Mas os nomes citados em Romanos 16 revelam algo essencial. A obra do reino é coletiva. Elas não competiam, não se anulavam, não se exaltavam, unidas na fé e no serviço. Trifena e Trifosa deixaram um legado eterno, o de que a comunhão entre irmãs em Cristo fortalece a missão e glorifica a Deus. Quando o céu vê o invisível, o valor do serviço silencioso, em uma sociedade marcada por hierarquias e reconhecimento público, era fácil ignorar aqueles que serviam nos bastidores. Enquanto outros buscavam prestígio, elas buscavam o Senhor. É significativo que Paulo, um apóstolo que viajou o mundo e conheceu grandes líderes, tenha parado para honrar essas duas mulheres. Muitas vezes pensamos que apenas os grandes feitos serão lembrados, mas Trifena e Trifosa nos mostram que o serviço invisível aos homens é precioso aos olhos do Pai, enquanto as multidões se agitavam nos palácios romanos. Essas duas fiéis permaneciam firmes nas casas-igreja, levando paz, sustento e encorajamento. Cada lágrima ensugada, cada pão repartido, cada oração feita de madrugada, foi um testemunho vivo de sua fé. Elas não buscavam retribuição, apenas queriam obedecer. Hoje, tantos querem ser vistos, seguidos, celebrados. Se há algo que essas mulheres nos ensinam, é que o serviço mais puro é aquele feito por amor, sem esperar nada em troca. Mulheres que ecoam a eternidade. O legado de Trifena e Trifosa, as páginas da história bíblica, estão repletas de homens e mulheres que marcaram gerações. Alguns realizaram milagres, outros lideraram multidões. Mas há também aqueles que silenciosamente moldaram a igreja com sua fé, trabalho e amor. Trifena e Trifosa pertencem a esse último grupo e seu legado ecoa até hoje. Não sabemos como ou quando partiram desta vida. E nos céus, cada semente lançada em lágrimas se tornou colheita de salvação. A Bíblia não nos conta como seus dias terminaram, mas sabemos como viveram, trabalhando no Senhor com fervor, constância e humildade. E isso é suficiente para entender o impacto que causaram na vida dos que as rodeavam. Trifena e Trifosa aceitaram esse convite, e por isso, mesmo com poucos versículos, suas vidas ainda falam, ainda ensinam, ainda inspiram. E por isso, milhares de anos depois, continuam inspirando a igreja a viver com simplicidade, dedicação e amor. Que a nossa vida também seja um eco da eternidade. Mesmo quando ninguém vê, Trifena e Trifosa não buscavam reconhecimento. A caminhada de duas irmãs na fé mostra que Deus opera com mais força quando há comunhão verdadeira. Mas suas obras foram eternizadas nas Escrituras. O maior legado dessas mulheres não foi um feito específico, mas uma vida de serviço fiel. Elas nos ensinam que o Evangelho se vive no cotidiano, nos gestos simples e sinceros, porque quem vive para o reino não precisa de fama, precisa apenas de fidelidade. E isso, Trifena e Trifosa tinham de sobra. Em um tempo em que servir a Cristo significava risco, renúncia e, muitas vezes, solidão, elas se mantiveram firmes. Elas atuaram longe da fama, mas suas vidas impactaram uma geração inteira e ecoam até hoje. Mas encontraram honra. Não buscaram o púlpito. Que a história de Trifena e Trifosa tenha fortalecido sua fé e te inspirado a servir ao Senhor com mais amor e propósito. Mas edificaram a igreja. Com mãos calejadas e corações rendidos, serviram com constância, mesmo diante do risco, da fome e do cansaço. E o Espírito Santo se agradou do que viu. Trifena e Trifosa nos leva a refletir sobre o que realmente importa na vida cristã. A fidelidade ao Senhor acima de tudo. Elas não foram rainhas nem profetisas de renome, mas foram servas, e isso bastou para que seus nomes fossem lembrados por Paulo e registrados pela eternidade.
foram exemplos vivos de perseverança, compaixão e zelo. Mesmo em tempos de perseguição, elas não deixaram de servir com zelo e alegria. O valor da mulher na igreja é inegociável. Trifena e Trifosa mostram que Deus usa mulheres com poder e propósito no avanço do reino, sendo instrumentos silenciosos, porém poderosos, nas mãos de Deus, porque o que fazemos para Cristo jamais é em vão. Quantas almas foram alimentadas por suas mãos? Quantas orações foram fortalecidas por sua fé? Quantas crianças ouviram sobre Jesus em suas casas? Talvez nunca saberemos, mas elas sabem. Mulheres que nos ensinam a beleza do serviço fiel e silencioso. Elas nos inspiram a continuar mesmo quando tudo parece difícil. Nossa história pode ser breve nas palavras dos homens, mas profunda no coração de Deus. É o caráter que sustenta o legado. O nome delas foi escrito numa simples saudação de Paulo, mas sua vida foi escrita nas tábuas da eternidade. Que legado deixaremos? O mundo nos convida a construir fama. Deus nos convida a construir testemunho, porque é um Deus que vê, um Espírito que inspira, e um Cristo que recompensará cada copo de água dado em seu nome. Trifena e Trifosa não ecoaram suas próprias vozes. Elas ecoaram virtudes bíblicas. Lições de vida cristã. Trifena e Trifosa. Deus valoriza o serviço fiel. Servir ao Senhor é um ato diário de amor e entrega. A unidade fortalece a missão. O ministério não depende de holofotes. Perseverança é marca dos que amam a Deus. O serviço no Senhor exige renúncia. Conclusão. Uma vida que ecoa a eternidade e história. Elas não procuraram grandeza. Que nós também possamos viver assim, trabalhando no Senhor com dedicação. Oração final. Senhor Deus, te louvamos pela vida de Trifena e Trifosa, que o nosso coração esteja sempre disposto a servir, amar e obedecer, assim como elas fizeram. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Para você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, comente aqui embaixo o que aprendeu e compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração. E claro, inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, para receber mais histórias que ecoam fé, esperança e transformação. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça